Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, com a ilustre presença de Luiz Fernando Baptistella, autor do livro Contra a Inteligência 4.0, Os Caminhos da Atividade de Inteligência para a Segurança Corporativa, abordaremos como inteligência e contra-inteligência se tornaram ferramentas fundamentais para a assessoria nos processos de tomada de decisões estratégicas dentro de uma organização, pontuando aspectos técnicos e práticos presentes na formação e nas atividades das agências estatais de inteligência. Comandante, com os meus cordiais agradecimentos pela aceitação do convite para brilhantar a este canal, dou-lhe as boas-vindas, pedindo que se apresente e, de pronto, nos diga quais são os conceitos-chave abordados em Contra-Inteligência 4.0 e como eles são aplicados na prática. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Extramuros Podcast, juntamente com seus ouvintes, e assim tentar contribuir não só com a sua reconhecida audiência, mas com todo o ambiente de assuntos do universo da segurança pública, defesa social e defesa nacional ao qual você se dedica. Eu ingressei na Marinha em 1984 no Colégio Naval. Depois eu fui para a Escola Naval, onde me tornei oficial, fiz uma carreira na área de operações, tive a felicidade de ser comandante de um navio patrulha, a honra de ser capitão dos portos, e a Marinha depois me brindou com a designação para ser adido militar no Senegal, Benin e Togo. O meu último cargo na carreira foi como chefe do Estado-Maior no comando do 8º Distrito Naval, em São Paulo, que é minha terra natal. Mais especificamente, na minha carreira, no que tange aí a área de inteligência, ela começou mais ou menos no final do ano de 2007, quando eu fui convidado, eu digo então recrutado, que é o termo técnico, para servir no Serviço de Inteligência da Marinha em Brasília. E eu me tornei analista de inteligência. E, em paralelo, eu fiz uma pós-graduação em inteligência estratégica. E depois eu tive a chance, em 2009, de fazer um curso na China, que ampliou meus horizontes, não só em termos de geopolítica, mas também em termos da própria inteligência. E depois, em 2013, 14, eu tive a chance de atuar na área da contra-inteligência, o que me deu a chance, então, de ver o outro lado da moeda. Então, eu tive a felicidade de aprender aspectos da inteligência e da contra-inteligência. Eu ressalto, né, que como adido, um cargo diplomático, então eu reforcei esses conhecimentos, tanto pelo lado prático da carreira militar, mas também por conta do viés diplomático, em função de interesses geopolíticos entre estados, e que envolve interesses amplos, não só de governos, mas também como corporações privadas. É só para registrar um pouco também nessa minha trajetória, nesse momento, por volta de 2017, que eu me perguntei o que eu faria caso eu não fosse promovido ao posto de almirante. Então, isso me fez começar a estudar e aprofundar o que seria uma possível atuação minha como consultor na área de business intelligence, de contra-inteligência corporativa. Então, é daí que, depois de analisar o mercado, depois de estudar, que surge a concepção da Bravos Consultoria, que vai ser lançada em novembro de 2020. Nesse meio de tempo, depois que eu fui para a reserva em março de 2019, logo em seguida eu fui convidado para assumir o cargo de superintendente da Guarda Portuária no Porto de Santos. Isso representou uma oportunidade ímpar para que eu incrementasse os meus conhecimentos sobre segurança corporativa, e não menos importante do que isso, né, a certeza que eu tive da relevância da inteligência e da contra-inteligência no setor privado.
Com relação aos conceitos chaves do livro Contra a Inteligência 4.0, eu friso primeiramente os propósitos, são os próprios conceitos de inteligência e de contra-inteligência, haja vista que esse tema, assunto, é sempre muito, na minha visão, maltratado aqui no Brasil. Invariavelmente a mídia, em tudo o que se refere a algo que envolva casos que abordem, tratem de inteligência, já parte para o uso do termo pejorativo arapongagem e também quase que de forma recorrente trata o assunto como um resquício do período do governo militar. Assim, a inteligência é uma ferramenta de assessoria ao processo decisório de uma organização, de uma empresa. Esse é o papel princípio da inteligência. A contra-inteligência, por sua vez, é a outra ferramenta, ou é o outro lado da moeda de assessoria que envolve dois segmentos. A segurança orgânica, ou a segurança também chamamos patrimonial, que compreende questões de segurança relacionadas a fatores humanos, a segurança física de áreas e instalações, a segurança cibernética, que hoje em dia tem um papel preponderante, e a segurança da própria documentação, seja ela física ou digital. Então, hoje há que se ter muita atenção, né, com a manutenção de arquivos digitais. Outro segmento da contra-inteligência é a segurança ativa, que vai tratar mais especificamente de contra-espionagem, contra-sabotagem, contra-propaganda e desinformação. Há um braço dentro da segurança ativa que fala de contra-terrorismo. Pois bem, a atividade de inteligência, resumindo, se divide em dois grandes pilares: inteligência e contra-inteligência. São ferramentas, inteligência como uma ferramenta de assessoria ao processo decisório por meio da elaboração de estudos, né, análises que geram estudos, conhecimentos de inteligência, que de alguma maneira vão assessorar uma pessoa no posto ter que tomar decisões. A contra-inteligência, ela é o braço que vai tratar da segurança, né? Indo um pouco mais além, quando a gente fala de segurança orgânica, nós pensamos em dois braços. Quando eu digo da segurança orgânica e da segurança ativa, a gente pensa na detecção e na neutralização de uma inteligência adversa ou de um ator adverso, seja um concorrente inescrupuloso que pratica concorrência desleal. Quando a gente diz contra-inteligência, o nome leva ao entendimento que você está se contrapondo a uma inteligência adversa. Sobre alguns conceitos, eu acho que um conceito pouco falado no Brasil é de gray zone, que representa, né, verdadeiramente uma área cinzenta de atuação de serviços de inteligência. Insider threat, que é um termo que vem ganhando alguma notoriedade, principalmente por meio de pessoas que atuam na atividade de inteligência fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. E outro conceito que é muito mal colocado, tem uma má interpretação no Brasil, é o de deception. Primeiro que deception não é decepção, então a tradução automática que muitas pessoas que quando usam esse termo pelo viés da atividade de inteligência, acabam utilizando o termo decepção, e não é. A deception tecnicamente falando, pelo viés tanto da inteligência e ainda mais da contra-inteligência, ele está ligado a uma ação que leva ao engano. Então, a tradução mais correta seria enganar, o engano ao terceiro, é fazer com que uma outra pessoa seja enganada, ou seja, se pratica uma ação de deception para enganar alguém. Então, esses conceitos eu entendo que permeiam, né, o livro Contra a Inteligência 4.0. De que forma a teoria apresentada no livro se traduz em estratégias práticas para profissionais que atuam em assessoria estratégica e segurança corporativa? Eu diria que a bibliografia de suporte que foi utilizada no livro, ela realmente se reveste de conceitos teóricos bastante atualizados, como é o caso do livro Counterintelligence Theory and Practice, da autoria de Hank Brunk. É um livro recente, de 2019, rico de conceitos específicos, inclusive da contra-inteligência. Tem o livro que eu cito, da Emma Ziegart,
Spies, Lies and Algorithms, que é um livro recente de 2022, que eu digo que é indispensável para quem quiser falar da atividade de inteligência, sem contar o livro também, To Catch a Spy, de James Olson, que foi chefe da contra-inteligência da CIA em um determinado período da carreira dele, livro recente também. Essa bibliografia, ela dá suporte a algo que a gente traz para o mercado brasileiro, que fundamenta essa discussão, considerando que a literatura brasileira ela é carente de livros, de apontamentos bibliográficos, conceituais para a atividade de inteligência. O livro Contra a Inteligência 4.0 tem um dos seus propósitos apresentar essa bibliografia para que os profissionais da atividade estejam bem atualizados. O livro, além de conceitos teóricos sobre, por exemplo, fundamentos da contra-inteligência, entre eles a questão de uma contra-inteligência ofensiva, vai abordar a importância do papel do analista de inteligência. Eu creio que assim, a teoria que o livro apresenta seja primeiramente um fator de apoio para os profissionais que atuam, tanto na inteligência quanto na contra-inteligência. Eu digo isso por conta de uma relativa carência bibliográfica, como eu mencionei aqui no Brasil, que se disponham a abordar o assunto de uma maneira técnica e sem viés ideológico. O livro em si pode não se traduzir em uma estratégia direta para a formulação de assessoria estratégica, como perguntou, mas eu creio que ele seja um fator de estímulo para que os profissionais procurem se aperfeiçoar cada vez mais ao tratar de inteligência, tendo como uma ferramenta de assessoria para o processo decisório. Isso vale tanto para a inteligência quanto para a contra-inteligência. E é por isso que eu reforço o papel do analista. Em Business Intelligence, BI, um termo que é muito falado, BI, ou seja, inteligência de negócio, e que eu friso, né? BI não é sinônimo de dashboard de BI ou de Power BI. Uma carência ou uma tratativa no Brasil muito simplista, hoje em dia, de chamar inteligência de negócio como sinônimo de dashboard, porque isso apresenta um conjunto gráfico de dados. Sim, ok, ótimo, apresentação gráfica de dados, mas e o que fazer? Eu pergunto, e daí? Se você tem o dado, qual é a análise resultante desses dados? O dado é uma pepita de ouro, ele é fundamental na atividade de inteligência. Sem o dado, não há muito como se progredir. A fonte do dado e o dado em si são duas coisas essenciais na atividade de inteligência. Mas sem o analista, ou o que fazer com um dado se não houver uma boa análise? Então, essa é uma das provocações que o livro pretende fazer para o mercado. Quanto à contra-inteligência, em termos de estratégia para os profissionais, para as organizações que atuam na segurança corporativa, eu tenho que dizer com sinceridade, o principal objetivo do livro talvez não tenha sido o de trazer uma estratégia efetivamente, mas sim de quebrar uma grande barreira. É falar de contra-inteligência no mercado brasileiro, onde esse tipo de ferramenta, e consequentemente de profissional, é uma raridade. Nós ouvimos falar de inteligência no Brasil, sim, existem grandes empresas, existem bons profissionais de inteligência no Brasil, empresas brasileiras, profissionais brasileiros que conhecem inteligência, isso é indiscutível. Em que pese ainda seja um mercado que, na minha humilde opinião, tem bastante a crescer no Brasil. Mas contra-inteligência, isso é uma raridade. Então, antes de falarmos de uma estratégia direta que possa ser derivada do livro, eu acho que a primeira provocação é nós estamos tentando quebrar uma barreira. Eu ouso até afirmar que, tirando os serviços de inteligência das Forças Armadas, da própria BIM, é claro, né, das polícias e de alguns órgãos ligados ao Ministério da Justiça, eu digo que no setor privado brasileiro, esse termo ainda é até pouco conhecido, consequentemente muito pouco explorado como uma ferramenta de assessoria para a segurança. Nesse sentido, ao idealizar o livro, é trazer essa provocação para o mercado, pensando no mercado brasileiro, para despertar o interesse por isso. Qual é a importância da contra-inteligência no contexto corporativo
E como ela pode ser aplicada para proteger os interesses e informações sensíveis das organizações? Se eu fiz a provocação na resposta anterior, eu diria então agora que esta pergunta é crucial, principalmente por causa da cultura de contra-inteligência no setor corporativo brasileiro, que, como eu afirmei, eu entendo como ser muito carente. Como eu apontei no livro, né, vindo inclusive de outras bibliografias, em função da importância da contra-inteligência, primeiro é reafirmar: contra-inteligência não é sinônimo de segurança. Isso poderia até parecer contraditório o que eu estou falando, mas a contra-inteligência, dentro do contexto da atividade de inteligência, ela está alicerçada, aí sim, em dois grandes pilares que envolvem diretamente os conceitos de segurança. Um é o da segurança orgânica, alguns podem chamar de patrimonial, que no nosso mercado já é bem solidificado nessa questão, falando de implementação de uma série de dispositivos de segurança, como monitoramento por imagens, controles de acesso, uso de seguranças e vigilantes, até mesmo armados, e além dos recursos de cibersegurança, onde o Brasil vem progredindo. Acontece que a contra-inteligência envolve, além disso, uma outra questão fundamental, a questão da mentalidade, né? Então, um outro braço da segurança ativa, que vai tratar de contra-espionagem, contra-sabotagem, contra-informação, deception, contra-propaganda, aí há uma relativa carência também de profissionais que se debrucem com essa visão. E é óbvio que segurança orgânica, segurança patrimonial está totalmente relacionada com a segurança ativa. Elas caminham juntas. Então, por exemplo, eu pergunto: de que adianta você ter uma sala blindada para a realização de reuniões sigilosas se depois um desses participantes faz uma postagem em rede social que dá pistas da realização dessa reunião, ou até do local, ou faz comentários em públicos, ou mantém uma conversa aparentemente despretensiosa com uma pessoa até mesmo desconhecida, que se utiliza de técnicas de engenharia social e de elicitação para extrair informações sigilosas? Aquilo que aconteceu dentro da sala blindada acaba perdendo sua verdadeira validade. Por isso que eu remeto à questão da mentalidade. Não são só os recursos físicos, mas são também a questão da cultura. O que adianta um CEO de uma grande empresa se valer dos sistemas mais avançados de controle de acesso à sua sala, às salas de reuniões, se quando ele viaja para um país estrangeiro, ele trata de assuntos sigilosos ao celular no táxi e se utiliza da rede Wi-Fi do hotel? Pode até parecer um exagero da minha parte, mas essas falhas de segurança acontecem. Isso tudo recai naquela questão da mentalidade, da cultura e, obviamente, de preservação de informações e de segurança como um todo. Mais além, na questão da segurança ativa, que trata especificamente da contra-espionagem, o que você, como CEO de uma empresa, faria se você soubesse que está sendo espionado? Essa pergunta parece simples, mas ela não é. Essa é uma das atividades que a Bravos Consultoria tenta apoiar as empresas. É o que a gente tenta ajudar as pessoas, as empresas a lidarem com esses temas muito delicados. Portanto, esses dois pilares estão diretamente conectados e um profissional de segurança corporativa deve ter em mente sobre a importância de pensar estrategicamente, né, em nível superior, não só no nível tático, como olhar de quem efetivamente está dominando esses conceitos de contra-inteligência. É por essa razão que eu reforço sempre do tripé pessoas, processos e tecnologias, todos têm a sua devida importância, sem dúvida alguma. Quando a gente pensa em um projeto de segurança para uma empresa, corporação, há uma série de aspectos técnicos. Só que tem um detalhe importante: o elo mais fraco desse tripé, invariavelmente, é o elo humano. Quais são os desafios específicos que as corporações enfrentam em relação à inteligência e contra-inteligência?
E como o livro aborda essas questões? Eu diria que o principal desafio, principalmente no setor corporativo brasileiro, ele se deve à carência de profissionais com vivência, ou seja, não é só ter experiência, é ter efetivamente trabalhado na atividade de inteligência, ainda mais na contra-inteligência. Isso eu vejo como um desafio. Como consequência, o outro desafio derivado é a falta de mentalidade e a cultura de segurança quanto à importância das empresas em conseguirem compor nos seus quadros de colaboradores profissionais com esse tipo de perfil. Em tese, não seria razoável que essas empresas admitissem que tenham também capacidades de contra-inteligência, o que eu entendo como até correto e, obviamente, compreensível de não mencionar isso. É justamente por causa da descrição que isso tudo envolve. Nessa linha de raciocínio, na área corporativa, não se pode deixar de mencionar o termo complexo industrial de inteligência, que é um dos aspectos que o livro aborda, bem como outro tema bastante sensível, que é a questão da espionagem de aluguel. O que eu quero dizer com isso é que, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, depois da queda do Muro de Berlim, no final dos anos de 1980, no início da década de 90, muitos analistas e agentes de campo da CIA, MI5, MI6 e da KGB perderam seus empregos com o esfriamento do conflito entre Estados Unidos e a ex-União Soviética e acabaram, na verdade, sendo absorvidos pela iniciativa privada. Ou seja, né, nós estamos falando de profissionais altamente treinados por essas agências de inteligência, que passaram a prover seus conhecimentos, inclusive os conhecimentos de caráter operacional, para as empresas do setor privado. Então, entre outros fatores, isto reforçou a existência de grandes empresas de inteligência, e claro que prestam serviços de contra-inteligência também, inclusive com atuação global, e que estão presentes, obviamente, aqui no Brasil. E o livro permeia alguns exemplos em que a atividade de inteligência estatal norte-americana foi terceirizada para empresas privadas de grande porte nos Estados Unidos. Isso está relatado na bibliografia que o livro apresenta. Honoráveis ouvintes, feitos os primeiros esclarecimentos, faremos uma pausa, nos preparando para, no próximo episódio, explorarmos a questão ética que envolve a prática da inteligência e contra-inteligência no contexto corporativo. Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Confira detalhes das indicações e citações do episódio nos links de pesquisa e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!